Vamos estudar a química orgânica na sua introdução, nomenclatura hidrocarboneto, começando de maneira simples com os alcanos, também conhecido como parafina. Então, o alcanos faz parte daquele grupo, de funções orgânicas. Começando com uma cadeia aberta, simples, normal e saturada. E o que vamos trabalhar? Primeiro, a fórmula estrutural, a fórmula molecular e a fórmula geométrica. Vou dividir aqui o nosso quadrozinho improvisado para que saia um entendimento bem simples. Começando com a fórmula estrutural. Vamos começar com a fórmula estrutural da cadeia carbônica hidrocarboneto. Sempre hidrocarboneto é formado apenas por C e H. Então, o hidrocarboneto, C e H, os alcanos é o nosso estudo. E vamos dar nome, nomenclatura, nossa aulinha 1, alcanos ou parafina, como é conhecido. Primeiro, vou construir uma cadeia carbônica, vou construir também a fórmula molecular e a fórmula geométrica. O primeiro, vou para o mais simples. Então, vou pegar um C, ele é tetravalente na ligação orgânica, e aí eu vou colocar 4H. E vou dar nome a essa substância. Como tem apenas um C, então ele é MET. Seu primeiro nome, o seu prefixo. Bem, mas esse C está sozinho, então a sua ligação simples, AN. Então, olha, hidrocarboneto alcano, metano. E o seu sufixo final, por ser apenas C e H na sua composição, o final é O. Então, essa substância na sua fórmula estrutural é o metano. Bom, e a fórmula molecular? E a fórmula molecular? Basta apenas eu colocar a quantidade de C na fórmula da molécula, C sozinho, H4. Está aqui a fórmula molecular. Existe uma regrinha matemática, ou uma fórmula matemática, que eu posso também dar o número de H desta molécula apenas utilizando esta fórmula. Se é C1, C1, 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. Então perceba que eu utilizo também essa regrinha matemática para encontrar a quantidade de H. Bem, não ficou bem, quero maior, mas olha, para fazer direito, C, H e um 4zinho pequenininho. Tranquilo? Para tirar esse tamanho aqui desse 4. Bem, mas vamos para mais um exemplo, para o entendimento de nomenclatura dos alcanos ou parafina, para você aprender não só a fórmula estrutural, como o nome da substância, como também entender a fórmula molecular e também a fórmula geométrica, que nesta molécula aqui não é possível, porque ela está sozinha, então a gente não vamos criar nenhuma fórmula geométrica. Vamos para mais um exemplo. Desta feita eu vou usar 3C, ligando entre eles, ligações simples, e vai ter só C e H, um alcano, então C e H, eu vou completar a minha fórmula. Importante, o C faz 4 ligações. Nas suas extremidades, cabe sempre 3. Por que não cabe 4? Porque a outra ligação está com o outro C. E o C do meio liga uma com um C, e com o outro C ele fica central, e só sobra 2 vagas para 2H. Bem, e o nome dessa substância? Isso, eu vou contar o número de C. C tem 3C, é prop. Então, prop é o nome da sua parte prefixo, prop.
Ligação simples entre ele. Lembrando, estamos estudando alcano. Ligação simples entre ele é AN e o seu sufixo final, porque só tem C e H, um hidrocarboneto O. Então, o nome dessa substância, propano. Posso usar a regrinha matemática para fazer a fórmula molecular? Posso sim. Basta apenas eu contar a quantidade de C, C3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, se eu contar aqui, eu provo esse conhecimento da fórmula molecular. 3 com mais 3 com mais 2, 8. Então, eu tenho C3H8 na fórmula molecular. Bem, está me faltando a fórmula geométrica. Fórmula geométrica da substância. Fórmula geométrica da substância. Bem, 3C, cadeia simples aberta, não é isso? Cadeia aberta, simples, normal, não tem ramificação e ela é saturada. E essa palavrinha saturada entra no conhecimento porque as ligações entre C é uma ligação apenas com um tracinho para que você não esqueça. Bem, ligação 1C com mais um 2 com mais um 3. Bem, eu criei a fórmula geométrica desta substância. E onde está o C? Em cada encontro dessas linhas. Não existe pontos, a linha é normal mesmo, não tem ponto. Estou apenas apontando para o aprendizado. Bem, e como é o nome dessa substância? O mesmo, ele é o propano. Substância, fórmula molecular, fórmula geométrica e a fórmula estrutural. Para mais um conhecimento ou para fixar, vou criar mais uma molécula aqui ou mais uma cadeia carbônica, desta feita com 5 carbonos. Cadeia aberta. Por quê? Está formando aqui uma linha, né? Então, olha só, ligações simples entre ele, quantidade de C e a presença do H nesta fórmula estrutural. Nas extremidades cabe sempre 3. Estou estudando os alcanos, só tem C e H. Na outra extremidade também cabe 3, porque só tem C e H. E na parte de dentro, na parte interna, ou entre os carbonos fazendo as ligações, também só vai caber 2. E aí, para ficar bonitinho e o entendimento ficar claro, preenchi aqui com H. Bom, como é o nome desta cadeia carbônica, hidrocarboneto, alcano, ligação simples, cadeia aberta, saturada, porque só tem um tracinho, ligação simples. Como é o nome? Conto os 6, 5. 5 é pente. Pente, porque existe met, et, prop, but, pente, ex e assim sucessivamente. Pente, ligação simples é AN, e como só tem C e H, um hidrocarboneto, o finalzinho, o sufixo é O. Então eu tenho o pentano. Posso dar nome a esta cadeia tranquilamente contando os C e a quantidade de H para a minha fórmula molecular. Na minha fórmula molecular, deixa eu passar aqui o conhecimentozinho da regra matemática. Quanto C eu tenho aqui? 5. Então é C, 5. E a quantidade de H? Eu posso contar aqui, mas eu posso apenas dizer 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Então eu tenho a minha fórmula molecular utilizando a regrinha matemática. Eu quero comprovar 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 2, 12, 12H. Perceba que eu utilizei a minha equaçãozinha e deu exatamente a minha contagem. E a fórmula geométrica dos alcanos, como tem 5C, fácil demais, vou fazendo o encontro, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui a substância pentano. Muito simples,
mas é isso que eu quero que você aprenda as cadeias carbônicas pela base mesmo, pelo entendimento de base. E daqui por diante, os nossos professores, quando te passar uma cadeia carbônica alcano, aberta, simples, normal, saturada, você vai entender de onde ela veio e como ela é formada. Bom, para fechar a nossa aulinha, está faltando agora a cadeia carbônica fechada. E ela é também saturada porque se trata de um alcano. Só existem ligações simples entre os C. Então, os alcanos vai ter apenas uma diferença, que se trata de cadeia carbônica fechada. Eu vou aproveitar os espaços para construir as cadeias carbônicas e você entender com bastante facilidade. Começando com 3C. Vou fazer aqui uma cadeia carbônica com 3C. Perceba que eu estou fechando a cadeia. Ela está me formando uma figura bem clara, que eu já posso passar isso para a forma geométrica. Olha só, perceba que eu já criei a minha fórmula geométrica apenas na construção da cadeia carbônica. Mas existe algo a mais. É preciso também eu utilizar o conhecimento da minha fórmula matemática. Eu até coloquei aqui de lado, né? E até repetindo a fórmula, mas eu posso CNH duas vezes N. Para a gente entender direitinho, tanto a fórmula molecular, como a fórmula geométrica e como a fórmula estrutural. Essa substância, como é que eu dou nome para ela? E aí vai haver uma diferença, mas eu vou colocar igual para que você entenda. Se eu fosse colocar o nome exatamente, seria propano. Seria propano. Ligação simples, 3C. Acontece que esta cadeia carbônica ela é uma cadeia carbônica fechada. Se ela é uma cadeia carbônica fechada, ela terá uma mudança no seu nome. E apenas isso. A palavrinha ciclo na frente. Significa dizer que essa substância é um ciclo propano. Olha como ficou simples. Ciclo propano é o nome desta substância. E quantos Hs vai ter nela? Perceba, faz duas ligações, está faltando 2. Faz duas ligações, está faltando 2. Faz duas ligações, está faltando 2. Eu posso preencher com o H. Eu formei a fórmula estrutural desta cadeia carbônica fechada, bem simples. A fórmula geométrica eu já mandei ver aqui, porque ela forma um triângulo, e eu já digo que ela é um ciclo propano. Ciclo propano nesta cadeia carbônica criada. Bem, e a questão, né, que me coloca para eu criar a fórmula molecular? Também posso utilizar o mesmo conhecimento, C3, e conto a quantidade de H, 2, 4, 6 H. Mas eu poderia criar esta fórmula molecular apenas utilizando o quê? Apenas utilizando a minha equaçãozinha. Ser H duas vezes N. N ser 3, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho a minha fórmula molecular utilizando a minha equaçãozinha da cadeia carbônica saturada, alcano, uma cadeia carbônica fechada. Mas vamos criar mais uma para fechar a aula? Então, eu vou criar uma aqui bem simples, com 4 carbono. Perceba que, diferente desta, eu agora fechei a cadeia. Eu fiz uma cadeia carbônica fechada com 4 carbonos. E aquele conhecimento está valendo ainda. Se ele faz 4 ligações, eu tenho 2 vagas aqui para colocar quem? Para colocar o H. Não esquece, estou estudando alcanos, hidrocarboneto onde tem só C e H, e aí com ligações simples. E o nome dessa substância? É fácil, porque eu tenho a quantidade de C presente. 4C é but, então eu posso dizer que ele é um ciclo but. Ligações simples, an. O sufixo só tem C e H, ó. Então eu tenho um ciclo butano. E agora
A fórmula molecular desta substância. Posso utilizar C4 e 2 vezes 4 eu posso dizer que é 8. Estou usando esta equação, ou então eu posso contar 2, 4, 6, 8. Ou seja, a quantidade de H presente, contando aqui no visual. Mas as cadeias carbônicas, ou estudo de função orgânica, existem cadeias grandes, e aí você terá que usar esta valia da matemática, da fórmula matemática. Então, olha que importante, C4H8. Bem, e a fórmula geométrica? Também é besteira, tranquilo. Olha a fórmula geométrica aqui, ó. E posso dar o nome de ciclo butano. É apenas o conhecimento da aula 1, nomenclatura dos alcanos ou parafina nas cadeias carbônicas aberta e fechada. E aí vou fazer um aqui no meio e vocês vão entender também como foi feita. Vou usar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carbono. E vou fechar a cadeia carbônica. Perceba, estou estudando alcanos, cadeia fechada e ainda saturada, só tem ligações simples. Para colocar a quantidade de H, eu já sei que o carbono faz 4 ligações, então em cada dele cabe 2 hidrogênios. Então eu só posso preencher com 2 hidrogênios cada carbono desta configuração de cadeia. Está aqui a cadeia carbônica, ela não é aberta, perceba, esta é aberta, esta é fechada. Eu posso utilizar a fórmula geométrica rapidamente. Fórmula geométrica é essa daqui, basta apenas eu copiar ela aqui, ó. E você vai entender que esse C é esse C é esse C é este C é esse e este C é esse. Fica simples de entender, é apenas para fechar o tema com bastante simplicidade, mas de entendimento mesmo. Bom, e o nome? O nome também é o mesmo, pentano, não é 5 carbono? Então o nome é pentano. Mas o que muda nele? Ele é um ciclo pentano. Então, fechando alcanos, cadeia aberta, cadeia fechada, dando nome para elas e também utilizando a fórmula estrutural, fórmula molecular e também a fórmula geométrica. Eu quero usar a minha equaçãozinha matemática para achar a quantidade de H que está presente. Eu conto os C, então eu tenho C5 e 2 vezes 5, fica fácil, é 10. Olha a fórmula molecular desta última cadeia que fiz. Espero que tenha ajudado a você começar a entender, a formar as cadeias carbônicas no estudo de química orgânica. Então, aula 1, bem simples, para que você entenda. Espero que tenha ajudado.